como você se vê, você é uma pessoa que se compra, porque antes de você se vender, antes de você pedir promoção, você tem que entender que você merece essa promoção. Senão você vai estar como um subtítulo na tela, assim, eu não mereço, estou pedindo, mas não mereço. E se você não se compra, você não consegue se vender. E você só se compra se você vê o seu valor. E você só descobre o seu valor se você entender que você é único, se você não se comparar. Então, você tem valor, não tenho dúvida alguma. Talvez você não esteja na função certa, mas você tem o seu valor. Talvez você tenha perdido o teu brilho, mas você tem o seu valor. Então, descubra o seu valor e com o seu valor, readquira o teu brilho. Readquira urgentemente o teu brilho. Nós falamos no primeiro bloco de como pessoas com estilo explicativo negativo vê o mundo, como pessoas com estilo positivo vê o mundo. Então muda o seu filtro, é possível. Esse filtro é mudado por hábitos. Então hábitos são o que mandam. Você pode mudar um hábito, um bom hábito ou um mau hábito em 21 dias consecutivos. Se você conseguir fazer algo por 21 dias, em média, repetido, você vai criar um bom hábito. Outra coisa importante, você não deve atacar os teus maus hábitos, você deve criar bons hábitos. Gaste a tua força não para combater o que você não gosta em você mesmo, mas para criar bons hábitos, porque os bons hábitos, acredite, eles por si só tiram os maus hábitos. Então você não deve gastar tempo em tirar o joio da tua vida, você tem que gastar tempo em desenvolver o trigo. Isso é muito importante. Água e óleo, quando você coloca uma, sai a outra. Então, bons hábitos, cultive bons hábitos. Como é que a gente cultiva bons hábitos? Tudo começa com a maneira de pensar. Bons pensamentos viram boas ações, que viram bons hábitos. Maus pensamentos, más ações, maus hábitos. Então, comece a pensar diferente. Você precisa criar um hábito definindo quando e onde você vai fazer alguma coisa. Essas duas coisas precisam estar presentes para um hábito se formar. Quando eu vou fazer e onde eu vou fazer. E você pode criar bons hábitos usando aquilo que a gente chama de gatilho. Eu vou criar um gatilho para adquirir um bom hábito. Por exemplo, vou tomar remédio sempre que escovar os dentes. Aí o cara nunca escova o dente e morre, né? Não. Se você escova o dente todo dia, você vai tomar remédio todo dia. Então, eu vou tomar remédio sempre que escovar os dentes. É um gatilho. Sempre que eu escovar o dente, vou tomar remédio. Estou criando um bom hábito de tomar remédio. E você pode usar isso para qualquer outra coisa da sua vida. Sempre que eu chegar em casa, eu vou correr 10 minutos. Sempre que eu for dormir, eu vou orar, agradecer a Deus. Sempre que eu acordar, eu vou dizer para os meus filhos que eu os amo. E você vai criar bons hábitos. E os bons hábitos vão transformar não só você, mas o mundo ao teu redor. Acredite nisso. Você precisa acreditar nisso, porque acredite, eu não posso acreditar por você. É a única coisa que eu não posso fazer. Eu estou tentando aqui fazer com que você acredite, mas eu não posso acreditar por você. É você que precisa acreditar. Você vai dizer assim, Daniel, mas você não conhece a minha história, eu vim numa família pobre, meu pai também era pobre. Daniel, mas eu tenho deficiência física, tem muita gente com deficiência física que está arrebentando no mundo. Daniel, não é desculpa. Você tem muito motivo, mas não é desculpa. As maiores personalidades do mundo da história sofreram abuso sexual, sofreram trauma psicológico, vieram de famílias pobres. Os maiores milionários do mundo hoje não são milionários porque herdaram do pai. O maior percentual de milionários são milionários de primeira geração, ou seja, construíram isso. Então, elimine as desculpas. Cuidado com as críticas. Se elogie, se valorize. O que você tem dito para você, como você tem se rotulado. Não diga que você é burro, diga que você talvez esteja ignorante de alguma coisa. Você não é burro. Ninguém é burro, ninguém é inteligente. Você se torna inteligente. Você se torna ignorante. Você não é burro, você não é ignorante. Você não é grosso. Você se tornou um grosso. Mas você também pode se tornar uma pessoa polida. Isso que é a beleza. Você não é estático. Você pode mudar. E você pode mudar para melhor. E as decisões que você faz no dia a dia te transformam num Daniel melhor ou num Daniel pior. Então, o que você tem escolhido? Fizeram uma pesquisa com 2 grupos muito interessantes. Chamaram 2 grupos aleatórios e deram um quebra-cabeça para os 2 grupos. Para o primeiro grupo, eles tiveram mais ou menos o mesmo resultado no quebra-cabeça, ou seja, o mesmo tempo de execução, um tempo parecido. Mas para o primeiro grupo disseram para ele assim, vocês são burros mesmo, hein?
Vocês não foram bem nesse quebra-cabeça, não funcionou. Vocês são burros mesmo. Vocês, nossa mãe, você não devia nem ter sido chamado para esse exame, para esse teste. E para outro grupo, repito, que tiveram o mesmo resultado, disseram, vocês são bons mesmo, hein? Que bom que vocês conseguiram, vocês se esforçaram, resolveram rápido o quebra-cabeça, vocês trabalharam em equipe, vocês se ajudaram e foi muito bom. E aí repetiram com os mesmos grupos, deram outro quebra-cabeça. O resultado trágico é o seguinte, no segundo teste, o resultado se manteve. O resultado que antes era ilusório se tornou real, por causa da crítica. Cuidado com o que você fala para o teu filho. Você é burro mesmo. Você anda que nem um pato. Você é desengonçado. Cuidado com o que você fala para si mesmo. Cuidado com aquilo que você fala para os outros, porque você está se moldando. Tarefas de felicidade. Tarefas de felicidade. Olha, você, por exemplo, se você tem uma tarefa, você tem um nível de perícia alto, ou seja, você é bom no que faz, e a tarefa não tem dificuldade, por exemplo, você sabe fazer muito bem, e aquilo não te desafia, isso te traz aborrecimento. O contrário é verdadeiro. Você está começando num trabalho agora, você não sabe fazer ainda, você não sabe gravar, você não sabe filmar, você não sabe dar aula, você não tem nível de perícia alto ainda, e a dificuldade da tarefa é muito alta, isso vai te trazer ansiedade, uma ansiedade que vai te fazer mal. Qual é o segredo? A gente se desafiar à medida que a nossa perícia cresce. Isso se chama estado de fluxo. Estado de fluxo é um estado da felicidade no trabalho. Você se desafia na medida que você tem potencial, à medida que você desenvolve o seu potencial. Então, esse é o segredo. Se desafie à medida que você cresce a sua perícia. Se você está aborrecido, é sinal que o teu trabalho não te desafia, se desafie no trabalho. Se você está com ansiedade, é sinal que você tem que desenvolver a tua perícia, a tua habilidade. Você está com ansiedade porque você se sente muito pequeno perto daquela tarefa. Comece a se enxergar diferente, já. Como você ser uma pessoa melhor, como você se vê, com que valor você se vê. Até já.